Obrigado, Oswaldo. Gravação iniciada. Hoje é dia 19 de março de 2024. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Hoje, na composição da Câmara, vice-presidente Argos Gregório, Samuel de Oliveira Magro, Flávio Nassimbem, em substituição à doutora Daniela, e pela representação fiscal, o Shoichi Motoyama, em substituição a Tabir Macedo. Nós temos 3 processos em pauta, não há inscritos para sustentação oral, de modo que eu vou seguir aqui a sequência da pauta, iniciando pelo processo da Polimport Comércio e Exportação Limitado, o AIN ao 4, 130.618. O relator é o Dr. Argos Magno de Paula Gregório. É um recurso de ofício. O voto já está registrado. Eu passo, então, a palavra ao ilustre relator para que profira o seu voto. Doutor Argos, com a palavra. Presidente, bom dia a todos, bom dia aos componentes desta Câmara. Muito bem-vindo, doutor Flávio Nassimbem de Freitas, com quem eu tive aqui a alegria, a grata satisfação de trabalhar por 2 anos no biênio passado. Cumprimento aqui a representação fiscal na pessoa do senhor Shoichi Motoyama. Seja muito bem-vindo à nossa Câmara. Doutor Shoichi, doutor Samuel já recebeu aqui os meus cumprimentos. Cumprimento o Oswaldo, o Hélio, o Jailson, todos aqui que nos dão suporte e aqueles que eventualmente nos assistam. Presidente, como o senhor bem anunciou, trata-se aqui de um recurso de ofício, né? É uma autuação com 10 itens, sendo que os itens 7 a 10 já foram ali confessos e devidamente encaminhados pelo pagamento, enfim, portanto, extinta ali a sua exigibilidade, né? E o julgador de primeiro grau, com relação aos itens remanescentes, por assim dizer, ele entendeu e acatou a tese do contribuinte no que diz respeito à imunidade do papel, né? Este é um tema que, por vezes, suscitou ali uma série de divergências e entendimentos antagônicos aqui, inclusive nesse tribunal, assim como nos tribunais e no Poder Judiciário como um todo, mas que, segundo a minha leitura pessoal, com todo o respeito àqueles que entendem em sentido contrário, pela minha leitura pessoal, isso já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, né? De muito é citado um voto do ministro Dias Toffoli, no sentido de que imunidade referida pela Constituição destinada ao papel da atualização da nossa realidade, lá em 88 e aqui em 2024, se percebe que a imunidade é dada para a veiculação de informações, né? E não porque é o papel. Tanto assim é que já se esgotou o debate de livros eletrônicos e de outros meios de transmissão de informações. Muito bem. A tese, essencialmente, aqui, neste auto de infração, apresentada pela representação fiscal em seu recurso de ofício, diz respeito não pode ser aplicada e reconhecida a imunidade para o caso concreto por se tratar de manuais de informações de um produto, por 2 razões essenciais. A primeira, porque a empresa autuada não é uma empresa de mídia ou que veicula informações e por aí vai. E a segunda, porque é um manual e não um livro. Com todas as vênias aqui, a respeitável posição da representação fiscal, como eu disse aqui, o entendimento, na minha leitura, já está pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. A imunidade não se destina ao papel em si, mas aquilo que ela veicula. As informações são informações de qualquer natureza, portanto, não significa, mas é uma notícia, é uma reportagem. Isso já está mais do que esgotado pelo Judiciário, especialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Razão pela qual, presidente, de modo muito resumido, eu conheço do recurso fazendário, mas a ele nego o provimento essencialmente por essas premissas, que eventualmente são premissas divergentes. De maneira muito meteórica, eu destaco aqui no voto os termos do recurso de ofício, as infrações remanescentes, pontos que a representação fiscal apontou aqui na decisão de primeiro grau, e contra esses pontos ela se insurgiu. E eu digo aqui aquilo que acabei de, de maneira resumida, disse aqui, né? Eu coloquei aqui, de um lado, dado o fato incontroverso de que a imunidade objetiva aos livros destina-se ao livro em si ou similar
e não as editoras ou veiculadoras de informações. E de outro, em razão da matéria veiculada abranger não só o pensamento, mas também informação, cultura, conhecimento, tenho para mim com força que manuais, veiculando informações acerca de respectivo produto, seja ele qual for, são e devem ser albergados pela referida imunidade, relembro, objetiva atribuída aos livros. Eu cito aqui o julgador tributário, só esse último parágrafo que eu também vou ler. Com muito acerto, gizou o julgador tributário o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, junto ao RE 330.817, o qual espancou qualquer dúvida sobre o alcance da imunidade em apreço, acompanhado de posteriores decisões da Corte Excelsa, a exemplo dos igualmente mencionados ARE 1.100.204 e recurso do 211.239 de São Paulo, junto aos itens 29 e 30 da decisão de primeiro grau. Destaco que tais entendimentos são deveras mais recentes em relação aos apontados pela representação fiscal junto aos itens 42 e 44 de seu parecer, evidenciando a mudança do entendimento da Corte Superior quanto ao tema, diga-se dado em favor da tese apontada pela recorrente. Essa observação é porque a representação fiscal apontou alguns entendimentos do Supremo Tribunal Federal mais de 20 anos atrás, né? E essa jurisprudência já se modificou e já se consolidou em sentido contrário, no caso aqui, favorável à tese da recorrente. Portanto, eu coloco aqui que, em relação aos itens 1 e 5, eles são cancelados por causa da questão da imunidade, e neste último parágrafo, finalmente, em relação ao item 6, ao qual foi dado em sede monocrática parcial procedência, sou firme pelo acerto do quanto decidido, entendendo não mereça aguerrear da decisão qualquer reparo, tendo sido, inclusive, bem apontados os valores resultantes das exclusões realizadas com o transporte dos mesmos ao DDF de folha 6 e 9, consoante item 32, cito as folhas 669 destes autos. Portanto, presidente, em brevíssimo resumo, tudo aquilo que dizia a imunidade de papel retirou o julgador de primeiro grau desta autuação, assim como eu igualmente o faço, e mantenho aqui o acerto, e assim entendo pelo acerto da decisão monocrática com relação ao item 6, que retirou alguns itens que diziam respeito à imunidade, deixando os outros ali, apresentando, inclusive, nova pequena planilha acrescentada ao DDF de folhas 6 a 9. Portanto, presidente, com todas as vezes aqui, eu conheço do recurso de ofício e a ele nego o provimento por essas razões. Mas eu me coloco à disposição aqui dos colegas, qualquer dúvida. Cumprimento o ilustre relator, muito bem fundamentada a decisão. O processo está em discussão. Pois não, Samuel? Me permite também, parabenizo o doutor Argos pelo voto, mas eu tenho algumas dúvidas aqui com relação aos fatos, né? Confesso que, como ontem eu não tive tempo para analisar o processo em si, li o voto do doutor Argos, foi bom, surgiram algumas dúvidas que eu vou tirar no momento que ele apresentar o voto. Vamos lá, que na verdade, o objeto do recurso de ofício são 6 itens, são os 6 primeiros itens, correto? Da acusação. Então, estou vendo aqui que no item 1, na verdade, 5 são operações tributadas como não tributadas, né? Aliás, todas as 6 são isso, né? O que diferencia um item do outro? Nesse item 6, me parece que é o livro Prove e Aprove, não é isso? Os outros 5 itens, que são manuais. O que eu quero entender é o seguinte: qual a lógica? Porque o manual, entendeu? E aí eu queria entender se não é um esquema de evasão fiscal do contribuinte. Essa é a minha questão. Ou seja, se eu estou falando de manual de um produto, não há absolutamente nenhum motivo para que ele seja vendido separadamente do produto. E, portanto, é irrelevante a discussão da imunidade. Só existe uma possibilidade, na possibilidade de evasão, né? Ou seja, eu vendo um liquidificador um liquidificador por R$10 e o manual de instrução do liquidificador por R$150. Entendeu? No total, eu tenho 160, comprei do contribuinte R$160,
sendo que eu tributei 10. Né? Então, eu queria saber, eu queria entender, na prática, eu não consegui achar, o que eu olhei, procurei, assim, não estava muito, procurei lá, olhei as notas fiscais, não ficou claro para mim. Então, essa é a minha primeira pergunta para o senhor. Se eu já puder responder, na verdade, essa é uma dúvida absolutamente legítima, mas não há qualquer tentativa de venda de manual, nem nada em separado, que justificasse, inclusive, uma prática de evasão. Não é disso que se trata. O que acontece é o custo da operação do contribuinte ao custo desta operação, ele adicionou ali, bom, tem o custo do produto, tem o custo disso, tem o custo daquilo, tem o custo do manual. E esse custo relativo ao manual, ele não tributou. Ele disse, olha, este valor destinado ao manual, eu não vou submetê-lo à tributação porque é papel ou porque é imunidade sobre o papel. Portanto, isso aqui está fora daquilo que poderia ser levado à tributação como uma operação normal. Muito bem. A fiscalização olhou e disse, não tem nada a ver, o custo, porque é manual, porque é papel, é uma operação só, não há uma venda separada de manual, portanto, é uma coisa só, é o seu produto que vem com o seu manualzinho lá, o produto custa X, chega ao consumidor por X, você tem que pagar sobre X. Essa é a ratio da autuação. Então, não se trata de venda em apartado de manual, não se trata de nenhum tipo de tentativa de fraude, só a interpretação do contribuinte no sentido de que, bom, eu tenho que levar tudo isso aqui à tributação, correto? Correto. Porém, no produto final, que compõe-se de produto mais manual, porque é um produto eletrônico e técnico e deve ter ali algo que explique, o custo desse manual eu não vou embutir no preço para levá-lo à tributação, porque goza de imunidade. Ponto. Claro que cabe a tese se é válida, se não é válida, se é manual, se não é manual. A representação fiscal, inclusive, se refere a dizer, sim, mas o manual não poderia ser vendido separadamente, então ele não teria uma utilidade. Na minha leitura, assim como foi a leitura do julgador de primeiro grau, assim como é a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, gostemos ou não, entende? Não, pouco importa a informação que está veiculando. É informação, sim, sobre alguma coisa, é informação sobre o produto, no caso aqui, e não é alcançado pela tributação. Portanto, ele excluiu esses valores relativos ao custo do manual à tributação. Então, item por item ali, do 1 ao 5, é exatamente isso. Portanto, essa foi a interpretação dada pelo julgador de primeiro grau, assim como eu entendo que foi dada com acerto. Então, não há uma tentativa de venda do manual, ou de sobrepreço, ou de supervalorização disso para fim de tributação, e por aí vai. Pediu a palavra aqui o doutor Flávio e o Schwitt. Doutor Flávio, por favor. Na linha do que perguntou o Samuca, qual é a relação entre os preços do manual e do produto? Baixa. O preço do manual é mísero, comparado com o produto. Não é meio a meio, entendi. custa 100 o manual também. O que eu me preocupei é se não é uma fraude que joga todo o preço para o manual que não é tributado. Sim, se realmente é o custo do manual, aí, entendeu? Aí o cara tirou da base esse custo do manual. Não é um negócio, olha, é R$100 o manual e R$100 o produto. Claro, ali estaria escancarada, né, uma conduta fraudulenta. Não é o caso, não. Olha, é o seguinte, eu entendo que o manual está albergado pela imunidade, não vou colocar o preço dele aqui, o preço na base de cálculo. Na base de cálculo. Tá. E, claro, a fiscalização olhou e falou, não, como é que você reduziu essa base de cálculo aqui? Baseado em quê? Ele disse, baseado na imunidade do papel. E aí nasceu a discussão. Pô, mas papel é manual, não é? E por aí vai. O senhor pediu a palavra? Com relação à questão não há essa discussão de fato sobre cisão da base de cálculo, de colocar o preço no manual e colocar um valor abaixo para um escasso de fraude. Essa discussão não existe nos autos, tá? Então, nesse ponto, acho que o posicionamento do Dr. Argos é bastante claro, acho que não tem problema. A questão, Dr. Argos, é que os itens 2 e 4, eles não tratam exatamente da mesma questão, ela trata sobre uma questão de descontos incondicionais do valor integral, eles não falam sobre a imunidade, e salvo o melhor juízo, o voto do senhor não tratou dessa questão, correto? Na verdade, é assim,
este é o entendimento. A sua leitura está correta sob a perspectiva da representação fiscal, que diz, não, na verdade, aqui é desconto incondicional e por aí vai. E toda a defesa dele, toda a argumentação dele, toda a análise do juiz de primeiro grau foi, não, mas era desconto incondicional, assim chamado, mas que dizia a respeito àquele abatimento do preço relativo ao manual. Portanto, a discussão passa a ser única, na minha perspectiva e na perspectiva do julgador de primeiro grau. Evidente que, desde o primeiro momento em que se manifestou a representação fiscal, foi na linha do que o Dr. Schoit está falando. Não, mas espera um pouquinho, aqui é desconto condicional, é um pouco diferente, é assim. Evidente que é uma posição absolutamente defensável, mas não é a minha. Mas com todas as vênias aqui, qualquer inserção nesse sentido, ou mesmo um voto divergente, ou um voto vista, ou qualquer manifestação aqui feita em sede de preferência, é absolutamente legítima. É que, como são premissas diferentes, adotadas desde o começo, o que se espera é que realmente se alcance resultados diferentes. Né? Mas não está, eu não posso dizer, olha, doutor Motoyama, desculpa, mas o senhor está equivocado. Não, o senhor está correto na linha dessa premissa que está sendo colocada aqui, sem dúvida nenhuma. Eu queria saber se eu entendi. A representação fala em desconto condicional porque a condição que foi dado o desconto foi a imunidade do papel, é isso? Na realidade, no meu entendimento, pelo que eu li aqui do parecer da representação, que não fui eu que elaborei, então eu também não tenho certeza absoluta, mas os itens 2 e 4 se refeririam, acho que, a outras operações que não têm ligação com a questão da imunidade do livro. E aí eu me reporto aqui ao parecer da representação fiscal, nas folhas 8, 7 e meia, parágrafo 22, que ele fala que assim, as acusações dos itens 2 e 4 da infração por falta de pagamento do imposto, blá, 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 referentes a operações tributadas como não tributadas em razão de aplicação de desconto integral no valor da venda. Eu inferi que seriam outras operações, e não essa questão dos livros, que seriam dos itens 1 e 5. Senhor presidente, permite? Por favor, Continuar por favor. aqui, bom, vamos lá. Deixa eu só abaixar minha mãozinha aqui, pronto. Me parece... Eu vou pedir licença, doutor Arco, para retirar esse processo em vista, porque está... Bom, primeiro, a acusação desses dois itens, elas diz respeito a desconto incondicional, né? Está na acusação. Então, obrigatoriamente, para eu manter ou para eu derrubar esse item, eu vou ter que tratar essa questão, nem que seja para falar. Porque a questão é a seguinte, se o fundamento é o desconto incondicional, não importa a questão, não importa nada. Se o fundamento eu tenho que discutir. Ou seja, não me importa por que você deu desconto. Porque eu quis. Eu sou dono da mercadoria, estou vendendo, dou porque quero o desconto, para quem eu quiser, porque eu gostei dos olhos do cliente, entendeu? Eu só não posso ter colocado condição. Se eu não coloquei condição, ele não integra a base de cálculo, sem problema. Mas o problema que estou vendo aqui é que, por exemplo, esse desconto foi 100%. Né? Então, não é desconto. Então, é outra questão, é um brinde, é uma doação, entendeu? Então, e ainda com relação à questão da imunidade, concordo plenamente com o senhor na questão da imunidade, também concordo que se ele está veiculando informação técnica, tudo mais, disso eu não tenho nenhuma dúvida. O problema é o seguinte, nós não estamos aqui circulando produtos imunes. É essa a questão. Essa interpretação dele, e eu não sei se as decisões que o senhor coloca do judiciário analisam essa questão. Uma coisa é você falar, não, olha... do Supremo, né? Não, então, uma coisa é falar o seguinte, olha, a gráfica que imprimiu o manual da batedeira elétrica, ela fez uma operação imune. Isso é uma coisa. Outra coisa é a Arno vender o seu liquidificador e falar, não, parte do meu liquidificador é imune. Não, o seu liquidificador não é imune. Não existe nenhuma lei no ordenamento que dá imunidade para o seu liquidificador. Pode dar isenção em algum caso, uma imunidade não tem no seu liquidificador. Né?
Doutor Samuel, se me permite só esse pequeno corte, porque é exatamente esse o cerne da discussão. Na verdade, em momento algum se falou que o produto dele era imune, mas que a imunidade alcançada aos papéis legitimava ele a fazer um abatimento dessa base de cálculo. Na decisão dada pelo juiz de primeiro grau, no parágrafo 29, eu abri aqui, eu vou ler só esse trechinho. Sobre a questão da imunidade, assim disse o julgador tributário, de maneira específica, concordamos com a defesa sobre o fato de que a imunidade objetiva relativa a livros não é restrita às livrarias, aos jornais, etc. Exatamente sobre o assunto, no voto do ministro Dias Toffoli, que foi relator do RE número tal, diz o seguinte, eu vou ler aqui, ou seja, o constituinte não objetivou conferir um benefício a editoras ou a empresas jornalísticas, não objetivou dar o benefício só para elas, mas sim imunizar o bem utilizado como veículo do pensamento, no caso aqui os manuaizinhos, da informação, da cultura e do conhecimento. Ou seja, a aplicação da imunidade independe da pessoa que os produza ou que os comercialize, ou seja, não importa se está diante de uma editora, uma livraria, uma banca de jornal, um fabricante de papel, um vendedor de livros, do autor ou de uma gráfica, pois o que importa a imunidade é o objeto e não a pessoa. Este é o entendimento do STF, não é meu, e nem do julgador de primeiro grau. Portanto, a despeito de se entender, tá, mas então, de uma maneira reflexa, você está dando imunidade ao liquidificador. Não, não. É muito claro aqui, a imunidade é o papel e a discussão era, tá, mas manual é diferente o manual de um livro. Sim, eu concordo. Mas o Supremo decidiu em 2017, e eu cito a data porque a jurisprudência trazida à colação pela digníssima representação fiscal foi de jurisprudência de 20 anos atrás, né? E essas são as mais recentes, no sentido de dizer, olha, gostem ou não, a imunidade não é para o papel ou para o manualzinho aqui de 10 folhas, mas é pelo fato de ele veicular informação, no caso, informação sobre o produto. Portanto, entendeu-se aqui que não, agiu de maneira correta tirar esses valores da base. Então, desculpa a intervenção, mas só para deixar claro, não se está dando imunidade ao liquidificador, nem essa discussão existe. Só um pouquinho, doutor. Eu agradeço, a intervenção foi ótima, mas é o seguinte, porque continuo concordando em 100% contigo, mas só que eu continuo na questão, nós não estamos falando disso, entendeu? Não se discute a pessoa, o agente, quem promoveu, se foi uma livraria, se foi... Se discute, a representação essa é uma questão absolutamente relevante. Eu concordo. De ofício, se discute, então, sim. Não, sim, eu concordo que essa questão é relevante, mas eu ainda continuo o seguinte, o contribuinte não promoveu nenhuma operação com livro, revista, jornais ou papel destinado à sua impressão. Ele não promoveu essa, entendeu? Então, é o seguinte, a imunidade na entrada, quando ele teve, né? Então, eu continuo com o meu pedido de vista, provavelmente vou analisar essa questão melhor, pode ser que eu mude de ideia, mas para mim não faz nenhum sentido essa lógica, entendeu? Por quê? Porque ele não comercializa, entendeu? Ou seja, a imunidade só faz sentido numa relação comercial. Entendeu? O imposto ele será cobrado num determinado momento, que é na saída. Se ele não está vendendo o manual, ele não tem nada sobre o manual. Ele não está sendo cobrado de ICMS sobre o manual. Ah, não, mas isso é custo do produto dele. Bom, custo é outra coisa. O custo compõe a base de cálculo de ICMS. Entendeu? Porque está no valor de venda. Entendeu? É uma leitura. A grande questão ele não está promovendo a saída de um produto imune. Né? Ele já teve essa imunidade, ele já pagou menos, já não pagou, né? Ele pagou um valor menor por esse manual que na entrada. E tem uma segunda questão ainda. Se esse é o argumento dele, e aí como foi ele que aplicou uma regra restritiva, diminuindo o valor do imposto, no mínimo, eu vou procurar nos autos, se ele trouxe lá, olha aqui, a prova do que eu estou falando, que tem coisa que eu estou falando, está aqui, o manual da batedeira, o custo de entrada dele foi R$2. Olha aqui, eu reduzi em R$2 a base de cálculo. Se não tiver isso no AIM, ainda que a tese esteja correta, ainda que eu venha concordar com a tese, o auto há de ser mantido, porque essa é a obrigação do contribuinte.
Não é só Então, chegar e falar, não, mas olha, não, esses R$70 aqui é o valor do manual no meu liquidificador de R$110, porque eu vendi R$110. Doutor Samuel, então só complementando, até como uma observação a mais para a sua investigação aqui no seu pedido de vista, o juízo de primeiro grau, ele também diz sobre isso e fala o seguinte, e ainda que fosse assim, não pode a fiscalização já tributar tudo em 18%, porque não se é capaz de chegar nos autos ao que valor se está falando. Então, ele está usando o seu raciocínio para dar decisão em sentido contrário, dizendo, tudo bem, vocês não mostraram, então, cadê a diferença, ou se o custo está certo ou se o custo está errado, portanto, vocês não podem cobrar de maneira cheia 18%. Olha que fantástico. Então, se atente a isso, porque né? Exatamente, porque ele mostrou que eu tenho que cobrar cheia. Olha que fantástico. Exatamente o contrário. Olha que fantástico ouvindo vocês dois falar. Porque quem aplicou a regra reduzindo o imposto foi o contribuinte. É exclusivo, absolutamente exclusivo dele a obrigação de mostrar o valor. O fisco não tem que ir atrás, qual que é o valor, não. O fisco tá Mas se o fisco atuou, ele tem que dizer por que ele atuou e cadê a diferença do que ele atuou. Ele não pode dizer, então eu vou te cobrar 100%. Olha que X a mais. E o fisco não fez isso. Nascimento pediu a palavra. Olha que fantástico a discussão de vocês. Eu compro um liquidificador que tem um manual dentro, ou uma máquina eletrônica que tem um manual dentro. Será que o custo desse manual, será que esse manual é um acessório que segue essa máquina? Será que uma imunidade que tem para esse se aplica quando você vende ele como parte de algo maior? E, se aplicando, como disse o Dr. Argos, o que demonstra esse custo que pode ter essa imunidade? Olha que fantástico esse caso. Parece tão primeiro grau simples, diz, mas não tem nada que demonstre. Não dá, entendeu? Por isso ele cancela. Porque o contribuinte ele alegou que, eu tirei da base de cálculo do produto total o custo do manual. Por quê? Porque o manual é imune, porque ele é um papel que tem que transmite uma informação. Só que acontece o seguinte: será que uma coisa que tem papel, que ele compõe um outro produto, será que se aplica a imunidade nesse caso? Segundo, para quem acha que aplica, o que precisa ter para essa imunidade ser aplicável? Imunidade não é condicional, né? Não precisa de nada. Não, a imunidade ela não é condicional, mas ela não é... ponto, não tem condição. Não tem nada. Não tem condição, mas a condição não tem uma condição que nem a condição da isenção. Exato, não é uma isenção. Ela não tem uma condição como a da isenção, mas tem que estar naquela condição que é imune, que está na Constituição. Papel veiculador de informação. Esse é o ponto. Então, mas o que ele comprou foi o papel veiculador de informação ou foi um pacote que tem um papel veiculador de informação? Segundo, quem é que disse esse custo do papel que ele aplicou a isenção sobre isso? Foi o contribuinte? Isenção não, imunidade, mas vamos lá. E você quer dizer, imunidade. E a imunidade, quem é que disse esse custo da imunidade? Foi o contribuinte? Foi contribuinte. E ele mostrou esse custo? Segundo ele, mostrou. Na sua defesa? Mostrou. Porque aí, assim, se você olhar só para a imunidade, eu tendo a concordar com o Dr. Argos. Mas quando você vai um pouco mais a fundo, né? E quando você vê que o problema não é da fraude, aí você... Não é fraude, não tem nada a ver. Aí você fica pensando. Se, por exemplo, a imunidade que ela é dada aos livros e papéis, e papéis, ela dá ao livro e papel como produto, ou quando esse livro e papel não é um produto que você está comprando, mas vem dentro de um pacote de outra coisa para o custo disso? Porque assim, se eu comprar o livro, esse aí vai ter imunidade. Agora, se eu comprar um monte de coisa, dentro vem um disco, uma bolacha, um monstrinho, um computadorzinho, e vem um livrinho dentro dizendo como funciona. Será que você pode aplicar a imunidade nesse pacote todo, só para a parte do livro? Essa é a nossa discussão. Essa é uma observação, Nascimento, muito interessante.
mas que, assim, são posições diferentes, né? A gente está tratando de imunidade, que é uma previsão constitucional não condicionada, né? Mas Tá bom. É correto isso? Não sei, mas assim quis o constituinte originário. Evidente que eu vou ter que me remeter aqui, o raciocínio me remete... Você está interpretando a Constituição. Não, né? de forma alguma. De forma alguma. É diferente de não, se quem você interpretou pegar... foi o Supremo, Nassim Bem, não sou eu, não. Não, Eu estou me baseando no Supremo. O Mas vamos lá. Supremo interpretou duas vezes. É a mesma coisa dos templos de qualquer natureza, que são imunes. Aí você fala, templo... Estacionamento da igreja também é imune. Templo é a igreja... Templo é um templo de qualquer natureza, é uma salinha que recebe 3 pessoas para rezar todo dia. Isso é templo? Aí começa o que é e o que não é. O Supremo, na minha leitura, desculpe mais uma vez, mas pelo menos é o meu entendimento, o Supremo já definiu o que será papel, aquele papel descrito pelo Constituinte originário. Não é o papel, a começar por aquele livro mas aí é uma outra questão, ele definiu mesmo, inclusive o livro eletrônico, então, ele definiu mesmo que é imune. Não é o papel, não é folha, eu faço folha. Ele falou que é imune, é a transmissão de conhecimento e informação. Exato. Mas assim, quando você não compra... disse se é principal, se é acessório... Quando você compra o livro eletrônico, o audiobook, o que você comprou foi a transmissão de informação. Quando você compra um monstrengo que tem um livrinho junto, você não comprou a informação em si, você comprou o monstrengo e aquele livrinho é um acessório para você entender. Então, de acordo com como você entende isso, você pode ir para um lado ou para o outro. Eu acho bem complicada a questão. Eu também não estou dizendo que você não tem razão, estou dizendo que é bem complicada essa questão. Não, sim, Olha, sim. Eu acho... Bom, eu acho o seguinte, que me manifestando agora, eu como presidente, eu sempre procuro ficar por último, porque não tem influência, né? Mas, assim, eu acho que todo mundo converge, inclusive a representação fiscal, que nós não estamos discutindo aqui evasão fiscal ou fraude, né? Até porque o valor envolvido desse produto, desse livro, né? Ele é compatível aí com... Me parece ser compatível. Ele não é um valor, como disse o Argos, né? Então, o mesmo preço do produto, ou esse livrinho é mais caro que o produto, né? Que é tributado. Então, não é essa a discussão. Então, é realmente conceitual, é uma questão de interpretação, né? Nós temos aqui um problema que eu acho que o Samuel vai se debruçar, mas eu olho aqui, por exemplo, o anexo 1, ele diz respeito às operações não incidência. O anexo 2, desconto integral. Né, que as tabelas aqui, eu estou falando dos anexos das tabelas aqui, que instrui o auto de infração, tá? Do AIN, do fiscal. Do AIN, exatamente. Aí o anexo 3, isenção não incidência. Anexo 4, desconto integral. Anexo 5, não incidência. Anexo 6, isenção não incidência. Aí depois vem as questões, as planilhas de não escrituração, que são outras. Então, nós temos aqui a própria fiscalização, ela diz que ela traz provas diferenciando as operações que são de não incidentes, provavelmente a questão da imunidade, e a questão do desconto integral. A desconto integral ela envolve aí uma análise probatória, verificar como que se ocorreram as operações, né? Esse é um ponto. O outro ponto é a gente interpretar aqui se o conteúdo desse livrinho ele transmite cultura, ele transmite conhecimento, ou o conteúdo dele é muito específico e técnico, até porque o Inmetro exige que tenha manual, todo produto exige que tenha manual. Isso é até tem até regras administrativas exigindo, né, que envolve aí interesse do consumidor e tudo, né? Então, esse livro, porque se você entrar na internet, tem lá livro Prove e Aprove, tem receita, por exemplo, livro Aprove. A receita, você não precisa usar a receita necessariamente com aquele produto, você pode usar aquela receita
que está naquele livro Prove e Aprove em qualquer outra situação. Você pode usar aquela receita para fazer ou até desenvolver até uma outra receita, aproveitando aquela ideia. Quer dizer, aí é transmissão de cultura. Quando você tem um livrinho que é específico, você tem que apertar o botão aqui, e aí depois o próximo passo é isso. Isso é transmissão de cultura. Isso abrange o conceito da imunidade constitucional ou não, né? Então, o alargamento da interpretação do que é imunidade, do que não é imunidade, né? Eu acho que isso é um debate profundo, Então, são as ponderações aqui que eu gostaria de fazer, né? E é importante ter aqui, a gente também, eu acho que a gente tem que levar em consideração o conteúdo desse livrinho, né? Eu acho que se o livrinho tiver receita e também orientações técnicas, tudo bem, a orientação técnica não vai eliminar a finalidade da outra parte do produto, né? Do livrinho, né? Então, tudo isso são coisas para se ponderar. Eu acho muito interessante aí, eu acho que eu consegui sintetizar aí os debates aqui que parecia ser um caso simples né, doutor? Falei, poxa, a imunidade, claro. Nada é simples aqui, viu? É incrível. Não Mas sai assim, nada simples para mim. É uma questão muito interessante, né? Do alcance da imunidade, né? Não se discute que... Eu acho que não importa se é para transmitir cultura, não importa que jeito que venha, né? Eu acho que é essa a interpretação do Supremo. Agora, se são orientações técnicas que a empresa é obrigada a ter, porque a lei determina, até para proteger o contribuinte, né, o consumidor, né, que também é contribuinte, né? Então, aí a gente tem que pensar bem, né? Pensar bem. Eu não sei aí, eu não cheguei, eu tentei procurar aqui, doutor Argos, o conteúdo desse livrinho. Olha, salvo engano da minha parte por desconhecimento mesmo, mas ele é 100% técnico. Tá. 100% técnico, e ali ele seria enquadrado como veiculador de informação, não cultura. E ali o Supremo entende cultura, conhecimento, informação, e aí ele se enquadraria no quesito informação. Informação técnica, pouco importa. Ele está veiculando informação a respeito daquele produto para aquele, já que o senhor citou consumidor, para aquele consumidor que adquira o produto tenha total informação sobre aquilo que ele está em mãos. Como um manual de carro, que é desse tamanho e tem toda a informação ali, olha, o botão tal serve para isso, desliga assim, abre assim, fecha assim. Ele entra no conceito de veiculador de informações. Tá certo. Né? Não de cultura, realmente. Não está acrescentando nada, não pode ser aproveitado para outra coisa, então, mas é informação. Deixa eu acrescentar, porque eu estava exatamente pesquisando aqui. É um livro de receitas, né? Esse Prove e Aprove aí, ele é um livro de receitas, né? Então, assim, eu analisando o livro, não tenho nenhuma dúvida da imunidade, nenhuma dúvida dele. No caso específico, cada vez me restam menos dúvida do acerto do trabalho fiscal, né? Porque esse livro, que eu falei, deixa eu tentar comprar esse livro, né? Ele foi vendido pela Polishop por R$80, R$90, dependendo da época, tal. Eu quero comprar esse livro. Pô, primeiro que eu não encontro esse livro à venda, só vou encontrar em sebo, né? Vou pagar lá R$10, né? O que eu achei aqui, R$10, R$15 esse livro. Porque essa é uma segunda questão, né? Qual foi o valor de venda desse livro? Primeiro que esse livro não foi vendido. É essa a questão. Ou seja, eu não tenho dúvida que todo esse esquema é um esquema de sonegação fiscal. Não tenho dúvida por quê. Primeiro, eu olhei as notas fiscais, aquelas que eu leio todas. Não há nenhum caso de venda individual desse livro. Não. Todos esses livros só foram vendidos junto com a Airfryer. Sim, sem dúvida. Né? Então, o que isso quer dizer? Não, na verdade é o seguinte, ninguém comprou o livro. Eu comprei uma Airfryer e ganhei um livro. Certo. Entendeu? Então,
o negócio jurídico foi outro, não foram duas vendas. Eu não quis comprar, eu não fui na Polishop para comprar um livro, eu fui para comprar uma fritadeira elétrica. Certo. E Concordo. fiquei feliz da vida porque eu ganhei um livro. Entendeu? Certo. Essa foi a minha relação, esse foi o negócio realizado. Eu não entrei lá e escolhi 2 itens da prateleira da Polishop. Né? Não. Eu não poderia ter comprado essa minha fritadeira com 10% a menos. Aqui, o livro custa 10%, assim, em média 10% do valor da fritadeira. Né? Eu não tive essa opção. Então, se eu não tive essa opção, ninguém me vendeu o livro. Não importa nada. Está me lembrando do serviço de telefonia. Eu não fiz negócio com o livro. Entendeu? Eu comprei a fritadeira. E aí, a fritadeira é a análise que o doutor Edivaldo fez. Bom, se ele é obrigado a colocar um livro lá dentro, né? Seja obrigado, seja por questão, né, de marketing, sei lá o quê, ele não vendeu o livro, ele doou o livro. Então, qualquer que seja o valor desse livro, tal, a base de cálculo dele é 0. E, portanto, não precisaríamos nem falar de humanidade. Né? Então, ele só faz base de cálculo. Agora, o que não pode é fazer o que ele fez. Né? Ele disfarçar uma doação, né? para abater o preço da Airfryer que ele vendeu. Então, realmente, eu vou dar uma olhada. Eu pensei que fosse até mais simples, né? Já estou me arrependendo de tirar em vista. Sabe, eu não quero você tirar em vista. Eu ia justamente... Agora é você que... Ô, Samuca, agora você que é da Câmara, agora você que vai tirar isso aí. Não, mas você volta. Aí a gente garante o retorno em um dia. Se for preciso, eu falto. Eu falto para você voltar, colocar não, agora é você que tira essas voltas. Né? Doutor Samuel, peça à vista, acho que só vai enriquecer aqui o debate e é sempre muito bom. Eu sou muito favorável ao contraponto, sempre. Né? Que prevaleça ali o melhor entendimento, aquilo que melhor se aproxime do que é justo e correto. Não precisa ser o meu, não precisa ser o seu, pode ser qualquer um, mas é sempre muito bom o contraponto, pelo menos é assim que eu penso. Mas a sua fala me remeteu aqui às operações de telefonia, com o mesmo argumento. Não, mas o contribuinte não pediu esse valor adicionado e por aí vai. Lembrando que, ao final, o judiciário já se posicionou definitivamente dizendo que não tributa. Mas, ok. Mas aí o judiciário vai ter... No momento o livro, certo, o judiciário vai falar o que ele sempre fala. Nesse momento, quem tem que falar é a gente, não o judiciário. É só essa a minha questão. Quem sabe até lá eles tenham aprendido um pouco mais de direito tributário com a gente e mude de posicionamento. Eu não tenho essa presunção de dizer isso para o Supremo Tribunal Federal. Não, eu prefiro me abster de querer mas a questão é diferente do que o Supremo disse. O que o Supremo disse, aquilo que você disse, mas não tem nenhuma ressalva. Nenhuma ressalva. Ele o que disse é correto, é um termo correto, não importa quem, é objetivo. Não. É livro, revista. E aí, esse livro, a discussão aí, na verdade, a única questão é o conteúdo desse livro. É o distinguish. Um livro de... Se aplicam aqueles precedentes. E aí, sempre, tem voto meu aqui, né, aqueles livros de conteúdo muito de sexo explícito e tal. Você gosta meu aqui, daquelas revistas? Claro que é imunidade. O que eu vi... Porque eu não sei que... Essa é a questão que não é. Não é essa a questão. A questão é, especificamente, esse caso, pessoal. E esse caso, não me parece que essas jurisprudências do Supremo se apliquem a esse caso. Essa é a questão. Não, nós não estamos falando... doutor Samuel. Não há discussão. Eu não tenho dúvida que o livro prove a prova. Eu não tenho dúvida de que ele é imune. Né? Eu não tenho dúvida que, se esse livro for vendido efetivamente, ele é imune, porque ele veicula receita, que posso até pensar em termos de cultura, porque ali pode pensar um monte de coisa. Né? Não tenho dúvida disso. Agora, isso que eu quero olhar. Algum livro foi vendido? Se o livro foi vendido, ok, tem imunidade. Se esse livro, né? Não os outros, né? Manual é outra história. Mas se esse livro foi vendido, perfeito. Agora, se esse livro não foi vendido, então não tem que falar em imunidade. Tiremos o processo em vista, doutor Samuel. Peça à vista. Mas eu gostei do Argos falar que o livro junto ao Airfryer pode ser um valor adicionado ao Airfryer.
Tá vendo só? Me remeteu ao Gostei, mesmo raciocínio do serviço de telefonia. Gostei. Então, eu gostei do livro ser um valor adicionado. Será que ele é mesmo um valor adicionado ou será que ele não é? Será que vale menos o Airfryer se não vier o livro? Tá vendo só? Se o velhinho compra o air fryer e não sabe como ligar sem o livro, ele não funciona. Como é que Não, faz? porque às vezes não é valor adicionado, porque às vezes ele é obrigado a ter aquele manual técnico. No Pelo caso, CDC, é obrigado. Pelo CDC, pelo Código Ah, de não, no caso Defesa não é obrigado, não, mas enfim. do consumidor. Bom, mas Ou já pela pediu o visto aqui? Mas achei interessante, interessante. Sim, o debate é bom, o debate é bom. Depois, ao término da sessão, falando de causos, eu vou contar um que lá da faculdade, doutor Nassim Bem, depois a gente... É, O extremo da interpretação, que não deu certo. Mas depois da sessão a gente conversa sobre esse caso. é. O senhor está sem som, presidente? Aperta o Tá botãozinho sem som. aqui. Está sem som. Tem som, Orivaldo? Está sem som. Bom, então, diante Agora sim. dos exaustivos debates, doutor Samuel, boa sorte com a vista, viu? Obrigado. Viu, doutor Pérez? A questão ainda só para atualizar aqui, que eu consegui essa informação aqui agora no site da Polishop. Se você quiser o livro e conhecer o conteúdo do livro, basta você comprar a Air Fryer, que nela tem um QR Code que você baixa, que você vai ter acesso ao livro pelo QR Code, gratuitamente. Tá vendo? Tá bom? Então, essa era a dúvida. Não, nada é vendido. O livro não foi vendido, não há dúvida quanto a isso. Bom, então nós estamos convergindo para a questão dos nossos nomes. Mas ótimo. Passemos para o próximo. Bom, então passamos então ao próximo processo da pauta. É o AIN 4.142.851, Fera Lubrificantes. O relator é o doutor Samuel Oliveira Magro. Não há inscrição para sustentação oral, então eu passo a palavra ao ilustre relator para proferir o seu voto. Com a palavra. Obrigado, senhor presidente. O caso aqui ele é um pedido de retificação de julgado, né? Acho que todos conhecemos os casos, né, da Férias, que foram vários autos de infração que foram lavrados contra ele. E eu não vou adentrar na matéria, né? O que é conhecido de todos. O que nos interessa aqui, na verdade, é um pedido de retificação do contribuinte, a decisão da Câmara, da 10ª Câmara Julgadora, que manteve o auto de infração, né, no julgamento do recurso ordinário, negando que é o provimento ao recurso ordinário. Bom, e ali, e também já deve conhecer o pedido de retificação de julgado, também foram vários, né, para toda decisão, eles entram com o mesmo pedido de retificação de julgado, que basicamente ele argui, né, erros, né, ele argui erros e nulidades da decisão, né? Na verdade, ele não argui nenhum erro, né? Ele não fala de nenhum erro que porventura exista nessa decisão da 10ª Câmara. Ele fala apenas de supostas nulidades, né, omissões da decisão, que não falou de algumas coisas. O senhor já conhece meu voto, já disponibilizado, então eu não vou lê-lo. Eu apenas colocar o seguinte: são basicamente duas alegações de nulidade. A primeira é que ele não falou, né, que ele não explorou seus argumentos a respeito das condições para o regime especial a que ele foi submetido, né? Que ele não é um contumaz, um devedor contumaz, tal. E aí eu coloco no meu voto, que lá no ordinário, em todos os ordinários, ele gastava várias páginas falando disso, e a decisão de todos falava o óbvio, que é o seguinte: olha, aqui não é o foro para discutir isso, você teve a oportunidade de discutir lá na delegacia e não fez, ou fez, perdeu, o que importa é que aqui não é o foro, e, portanto, eu coloco isso, ó, não precisa falar mais nada. Então, isso esgotou o assunto, né?
Então, não há essa nulidade, porque a decisão, sim, abordou essa matéria. E a segunda alegação de nulidade, também, que vocês conhecem, é a alegação de que da dupla construção do crédito tributário, porque supostamente esse SMS que está sendo cobrado dele foi destacado nos documentos fiscais emitidos pela refinaria Manguinhos do Rio de Janeiro e tudo mais. E a decisão falou, que todas as decisões falam, que é o que tinha que falar. Foi o seguinte, olha, a obrigação era sua. Você tinha um regime especial, a obrigação era sua. Não importa o que Manguinhos fez. Se ele destacou, se não destacou, se ele o fez, é direito dele pedir a repetição desse débito, porque ele não devia ter feito, né? A obrigação era sua. Você tem que comprovar o pagamento. Então, foram foram apenas essas duas alegações de nulidade. Ele não alega nenhum erro de fato, né? Embora ele use termos lá, erros e tudo mais, mas objetivamente são essas duas questões e não há a omissão na decisão retificanda com relação a essas matérias, né? Então, com isso, senhores, eu não estou conhecendo do pedido de retificação de julgado do contribuinte. Estou à disposição aí para qualquer dúvida. Cumprimento o ilustre relator pelo voto proferido, muito claro e muito objetivo aí na sua fundamentação. O processo está em discussão. Presidente, eu vou acompanhar o voto do relator, até porque só enquanto relator, nos meus arquivos rápidos aqui, eu já analisei caso, para não dizer idêntico, do próprio contribuinte, 4 casos. Aqui nos meus arquivos já fui relator de 4 casos, em 4 casos em que foram apresentados os mesmos argumentos, inclusive com esse tipo de pedido de retificação de julgado, sob os mesmos fundamentos, né? Mas a questão que eu coloco rapidamente é uma só. De algum tempo para cá, talvez no biênio passado, no biênio retrasado, talvez o doutor Flávio me ajude, porque compusemos Câmara juntos, usualmente nós conhecíamos o recurso, no caso o pedido de retificação de julgado, e negávamos provimento. Sob a argumentação de que o não conhecimento ensejaria um contra-argumento do contribuinte de cerceamento de defesa. Eu entrei com o meu revisado, ele nem conheceu. Sabe o que eu acho? Que esse aqui, ele não cai naquele caso do cerceamento. Sabe por quê? Aqueles que a gente conhecia e negava por provimento é porque o contribuinte ele apresentava um rol de erros de fato. Algo um pouco mais objetivo. E a gente dizia que aqueles erros de fato objetivo não existiam. Certo. Aí a gente conhecia para analisar aqueles erros de fato específicos que ele falava e negava por provimento. Aqui eu vou acompanhar o doutor Samuca, porque assim, eu fui dar uma olhada nas peças, tanto do contribuinte quanto na decisão. A decisão da doutora Isabel Omil, né? Isabel. A decisão muito bem feita, tá? E uma peça que só fala as coisas assim, ela não fala assim, tecnicamente, erro de fala, ela fala assim, erros, coisas que não foram ditas. Então, eu acho que esse é o caso mesmo de não conhecimento. Ok, todos de acordo. Eu já não sei que vou acompanhar e mantenho. Só esse ponto que muias vezes o contribuinte vai se surgir. Acho que para esse caso eu não conheço mesmo. Mas, doutor Lorgs, eu também peguei um caso desse daí, que eu também eu peguei uns 2, 3 casos de ordinário, e pelo menos esse é o 3º ou 4ª retificação. Mas uma das retificações aconteceu isso, porque a decisão havia citado que a autuada tinha uma ação, o judiciário, entendeu? Tinha uma ação, ela era membro de uma parte de uma ação, e, de fato, ela não era parte, a parte era Manguinhos. Né? Então, merece essa decisão continha esse erro de fato mesmo. Então, por isso, nesse caso, eu conheci, analisei, né? Falei, não, tem o erro, analisei, e aí eu neguei o provimento. Né? Mas no caso aqui, não. Ele não apontou erro de fato, não... que, na verdade, ele já está aqui usando a retificação de julgado como embargos, né? Não é nem, ou seja, nem seria o caso, mas a gente tem essa tradição aqui no TIT e tal, né? Porque erro de fato não tem, ele não alegou, nem alegou nenhum, então já era assim de plano para não ser conhecido.
né? Ok. Mas já que a gente usa como embargo, eu fui lá e procurei nulidade. Se tivesse a nulidade, eu iria conhecer e iria analisar a nulidade, né? Mas no caso que nem as nulidades existem, então não tem fundamento de recebimento mesmo do pedido. Beleza, concordo. Bom, muito bem. Eu também estou acompanhando o ilustre relator. Acho que todos convergem, não é? Então, eu estou encerrando os debates. Peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Pedido de retificação de julgado do contribuinte não conhecido à unanimidade. Julgamento encerrado. Passamos, então, ao próximo processo da pauta. Próximo processo da pauta é o AIN 5011948. O contribuinte autuado Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Limitada. Eu sou o relator, é um recurso ordinário. Muito bem, este processo são quatro acusações fiscais. Eu vou procurar sintetizar o meu voto. 4 acusações fiscais. O item 1 é crédito indevido por aquisição de bens, decorrente de aquisição de bens, de atividades alheias do estabelecimento. O item 2 é crédito indevido de materiais de uso e consumo. E os itens 3 e 4, eu preciso até depois complementar aqui na minha emenda, pois eu vou descumprimento de obrigações acessórias. Bem, com relação às questões de conhecimento, ele alega a ilegalidade do cálculo da multa sobre o montante do crédito tributário atualizado. Eu não estou conhecendo da questão em função da súmula 13. Com relação ao efeito confiscatório da multa, eu também não estou conhecendo do recurso em razão do disposto na súmula, no artigo 28 da Lei 13.457, 2009. E, com relação ao pedido de redução da multa, com fundamento no artigo 527-A, eu não estou conhecendo também, porque não há requerimento expresso e fundamentado. O contribuinte, ele alega simplesmente o efeito confiscatório da multa, e somente no item 46 do seu recurso, lá no pedido, é que ele faz um pedido simplista de redução da multa. Então, já temos aqui jurisprudência farta da Câmara Superior, no sentido de que o requerimento para a redução e relevação da multa fiscal precisa ser expresso, de modo que eu estou aqui também não conhecendo o pedido, e ainda que fosse o caso de análise da aplicabilidade das multas, eu entendo que elas foram corretamente aplicadas, de acordo com a legislação em vigor, né? E não há nenhuma mácula na aplicação das multas fiscais. Com relação aos itens 1 e 2, bens alheios às atividades da empresa e materiais de uso e consumo, eu tenho aqui um entendimento já conhecido da Câmara, que eu entendo que é possível o creditamento decorrente de aquisição de bens que sejam inerentes às atividades da empresa, né?
cito aqui dois AINs, né, com precedentes recentes aqui dessa Câmara, no sentido de que não há necessidade, aquele conceito do convênio 66, de que há necessidade de que o produto seja, que o insumo seja agregado ao produto final ou consumido imediatamente no processo produtivo, né? Então, eu tenho uma interpretação mais ampla a respeito desse tema, eu já debati aqui. Mas acontece que, nesse caso especificamente, o fisco ele controverteu a matéria, ele entendeu que os bens não são adquiridos, os bens adquiridos não são alheios às atividades da empresa, não são inerentes, e que também, com relação aos usos e consumos, na mesma linha, né? Então, o contribuinte, por sua vez, especificamente nesse caso, ele faz alegações absolutamente genéricas. Simplesmente, num parágrafo, ele afirma que esses bens são inerentes às atividades da empresa. Então, não trouxe aqui qualquer fundamento, explicação, esclarecimento, laudo, nada, absolutamente nada. Existem algumas situações em que a própria acusação fiscal, o próprio fisco, ele reconhece que os bens se destinam às atividades da empresa, admite isso no processo, né? Então, não há nem necessidade de prova quando o próprio fisco admite que aqueles produtos, aqueles insumos são inerentes às atividades da empresa, mas eles não integram o produto final, não são consumidos imediatamente. Então, quando existe essa situação, né? Então, o meu entendimento é pela possibilidade do creditamento. Mas aqui, o fisco afirma que esses bens não são alheios às atividades e também o uso e consumo também não são necessários à sua produtividade. E o contribuinte simplesmente alega de forma absolutamente genérica. Diante disso, eu aplico aqui a regra do artigo 20 da Lei 13.457, e artigo 37, inciso 3, parágrafo 1º da lei também 13.457, e porque o contribuinte não se desincumbiu do ônus de não só impugnar adequadamente a acusação fiscal, mas também de trazer o mínimo de prova necessário para tanto. Então, eu estou mantendo, então, os itens 1 e 2 do AIN por essas razões. Com relação aos itens 3 e 4, são multas isoladas. O contribuinte, da mesma forma, ele simplesmente pede a conversão do julgamento em diligência para provar que as infrações não foram cometidas. Não impugna o mérito, não faz qualquer outra alegação senão pedir a conversão do julgamento em diligência. Eu entendo que aqui também, mais uma vez, aplico aqui não houve a impugnação do mérito da acusação fiscal, então estou aplicando o artigo 20, inciso 1, né, da Lei 13.457. Além do mais, eu entendo que as provas dos autos são suficientes para comprovar as acusações fiscais de descumprimento de obrigação acessória. E faço aqui, me reporto aos documentos de folhas 3 a 111. Então, eu estou também mantendo os itens 3 e 4. Diante disso, eu conheço em parte do recurso ordinário e, na parte conhecida, eu estou negando o provimento. Essa é a minha proposta e o processo está em discussão. Eu só vou fazer aqui um adendo aqui na ementa que eu não coloquei aqui, não fiz referência aos itens 3 e 4, mas eu já vou aqui brevemente corrigir isso e o processo está em discussão. Presidente, sem qualquer observação, acompanho integralmente seu voto. Acompanho o presidente. Eu acompanho os dois juízes que me precederam.
Muito bem, então eu já fiz aqui a retificação, registrei o voto, então, diante da intervenção de todos, eu estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Vamos aguardar só o Samuel. Guardando somente a confirmação do juiz Samuel Magro. Me perdoe, presidente, que eu estava no processo tentando baixar já o arquivo lá do Polimport, e aí eu estou olhando, não chega aqui o pedido de confirmação, é que eu estou no processo errado. Já. Confirmado. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário parcialmente conhecido. Negado provimento à unanimidade. Votação encerrada e estou, então, encerrando o julgamento. Com o encerramento deste processo, nós cumprimos a pauta de hoje, então eu estou encerrando a sessão de julgamento e declaro encerrada a sessão de julgamento da segunda Câmara do Julgadora de hoje. Diante disso, eu agradeço a presença de todos, em especial aqui o Flávio Nascimbem, que esteve aqui conosco, substituindo a doutora Daniela, o Schoit, também agradeço a sua presença, Schoit, também a sua intervenção aí relativamente ao primeiro processo, muito pertinente aí as suas observações, e peço então que o Oswaldo encerre a gravação.